tarde, pessoal. Estamos aqui no 5º episódio da programação do Núcleo de Estudos Culturais. A Carrapeta Produções faz produção artística e cultural e a gente está com esse novo projeto, que é o Núcleo de Estudos Culturais da Carrapeta Produções, que são esses encontros vinculados no YouTube, que tem como objetivo trazer à pauta conversas sobre o tema relevantes para a cultura, em particular a cultura brasileira. E a gente tem convidado pessoas ligadas ao universo cultural para contribuir com as suas experiências, questionamentos e ideias. Eu sou a Silvia Lopes e hoje eu estou aqui com a Elaine, que é a minha parceira na produtora. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, Sil. A Carol está aqui hoje nos bastidores fazendo a nossa gravação. A Carol é minha sócia aqui na produtora. E hoje o nosso tema são os olhares sobre a relação entre artistas e produtores. A gente convidou 5 grandes amigos e artistas de diferentes segmentos para entender os diversos olhares sobre esse tema. A gente está aqui com o Diogo Granato, que é pesquisador e criador em improviso cênico, diretor das Silenciosas e Mais Companhia, intérprete criador da CIA Nova Dança 4. A gente está com o Celso Rix, que é ator, cantor, locutor, palhaço, bailarino, circense, redator e integrante da Cianal de Ícaros. Com a Cláudia Missura, que é atriz de novelas, minisséries, cinema, teatro, integrante da Banda Mirim. Com o Chico Salem, instrumentista, cantor, compositor e integrante da Banda Arnaldo Antunes. A Marina Bombachini, que era a nossa convidada, acróbata, intérprete e fundadora da Cia La Mala e Piccolo Circo, hoje teve uma questão aí particular e não pôde estar aqui com a gente. Então, um grande beijo para você, Marina, e muita saúde aí para sua família. E eu vou começar aqui fazendo uma primeira pergunta para o Diogo Granato. Tudo bom, Diogo? Tudo bem. E você, Silvia? Você sempre teve produtor, né? E eu queria saber qual a importância de contar com o apoio de um produtor para o seu desenvolvimento artístico. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação e como que funciona aí. Bom, eu tenho produtor a maior parte do tempo, né? Teve uma época que eu não tive lá no começo, né? Mas a maior parte do tempo eu tive produção, principalmente no Silenciosas e na Mais Companhia, desde o começo, eu acho. Mas tem o núcleo artístico, que é quando eu faço solos ou duetos e tal, que eu comecei, acho que, produzindo sozinho e depois entrou a produção. Bom, eu sou meio uma negação nesse lugar da produção. Quer dizer, não é que eu seja uma negação, até que eu consigo fazer, mas eu não gosto mesmo. E para mim sempre foi muito importante ter alguém que gostasse de fazer isso para trabalhar junto comigo. E sempre foi importante, realmente facilitou muitas coisas no caminho das companhias, inclusive para que eu tivesse mais tempo para me dedicar à pesquisa e criação, né, dos grupos. O que mais? Você comentou comigo em off que, se eu não me engano, a sua produtora continua a mesma que a Cal e que você tinha uma relação com ela que eu achei muito interessante quando você comentou que você sempre fazia o primeiro contato de venda, né, quando as pessoas te procuram, os clientes, os produtores, para trabalhar com você e que você faz esse primeiro contato e depois você passa para ela, né? Você comentou que acha que isso foi orgânico e que essa é a relação que você tem, né, com a sua produção. Não é exatamente uma regra, né? Uhum. Às vezes ela faz o primeiro contato, né? Mas o que costuma acontecer, às vezes eu tenho uma conversa um pouco mais pessoal com uma instituição, com alguém, um curador de uma instituição, e aí tem essa facilidade de eu poder explicar um pouco melhor sobre o que é o trabalho. E aí, quando entram as questões técnicas, aí eu passo imediatamente para a Cal, e a Cal começa a resolver. Porque eu sinto que realmente tem essa fluidez que a gente foi encontrando aos poucos, que foi natural, na verdade, não foi muito planejado. Mas a ideia de que realmente, na hora de explicar o conteúdo do espetáculo, e nesses primeiros contatos, né, eu entro e aí depois
quando precisa estabelecer coisas, orçamento, etc., ou questões técnicas específicas, a Cal entra, que ela já tem mais jogo de cintura nessa área, né? Mas isso foi bem orgânico, porque eu e a Cal, a gente... Não sei se a gente... A gente não começou exatamente assim, né? A gente foi meio que descobrindo até onde era o limite de cada um e onde era o lugar de conforto mesmo de cada um nessa relação, né? Um entendimento da onde a gente, o grupo, né, ganharia mais com cada um, com a representatividade de cada um em relação, por exemplo, a uma venda, né? Em outros aspectos também, né? O que ela ajuda, que é isso, o que ela apoia para o seu desenvolvimento mesmo como artista, né? O que contribui ou não, né? Você tem um produtor para o seu fazer artístico, né? Como você falou, você pode até ser produtor, você tem essa, todo artista tem essa competência, né? Uma questão mais, uma escolha ter produtor, né? Exatamente, a gente teve isso tanto nas relações de venda como em várias outras relações, né? Por exemplo, na hora de escrever um projeto, eu entendo que o quanto eu escrevo o projeto e a Cal transforma as minhas ideias em planilhas, em orçamentos, etc, etc. Então tem um jogo aí. E esse jogo, às vezes eu acho que as pessoas encaram só de um lado, talvez, né? Você cria o projeto artístico e aí vai para o planejamento e pronto. Mas eu sinto que a Cal, por exemplo, joga ideias de volta, né? Com esse planejamento não seria interessante YZ, XYZ? E às vezes isso pode influenciar nas minhas decisões do caminho de pesquisa artística mesmo. Tipo, seria interessante a gente ter apresentações em bibliotecas, porque a gente está falando sobre literatura. Aí eu peso isso, eu tinha pensado em praças, por exemplo. Ou seja, estou meio que jogando aí. E aí eu repenso um pouco e aí direciono mais para bibliotecas, por exemplo. Então tem um jogo de vai para lá e volta, algumas informações, e aí reestrutura-se, inclusive, às vezes, um caminho artístico. Talvez não específico o tema, acho que nunca vai mudar, né? É complementar, né? É complementar, não vai mudar o centro da minha pesquisa artística, mas talvez um direcionamento para uma parte ou outra, né? Muito legal. Você está comentando um pouco de uma parceria que ajuda a ampliar olhares, né? Uma parceria saudável pode acontecer. Isso, muito legal. Eu Não acho que envolve tem que só a parte acontecer. técnica, né? Não envolve só a parte técnica e executiva da coisa, senão também essa troca de olhar, né? Sobre o projeto artístico em si. Exato, porque no fundo qualquer tipo de pesquisa e criação artística envolve diretamente todas as partes, né? Inclusive a técnica de administração e tudo mais. E aí aos poucos a gente vai descobrindo soluções. Por exemplo, foi um interessante caminho agora a gente reestruturar o fomento para esse meio digital, né? Então a gente teve bastante conversa sobre como fazer, como trazer os artistas, o iluminador que iluminar o espetáculo, como ele pode entrar ensinando cada intérprete a iluminar sua casa e por aí vai. E isso precisou de uma boa conversa minha com a Cal, né, com a produção, para a gente entender onde a gente substitui, o que acontece, como a gente pode fazer isso acontecer, né? Oi para todo mundo. Oi. Prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Chico. A gente conhece um pouco da sua trajetória, né, artística. E você já trabalhou com produtores, trabalhou sem produtor de forma independente. Eu queria que você comentasse um pouco o
que mudanças você sente nessa ausência ou presença, né, do produtor? O que isso modifica, o que contribui, o que tira obstáculo, coloca? Qual é a sua percepção, né, da importância dessa relação ou não durante toda a trajetória artística sua, né? E aí, galera? Abri, né? Tá vindo. Eu acho assim, eu já trabalhei com diversos tipos de produção, desde produções muito de ponta, principalmente com Arnaldo, que envolviam equipes muito grandes, até produções muito caseiras e de guerrilha, né? Onde eu mesmo fazia, colava lambe-lambe na rua e tudo mais. E eu acho que, assim, são muitos lugares esse papel que a gente chama de o produtor. Na verdade, a gente está falando de muitas pessoas. A gente está falando de quem vende o seu espetáculo, o seu projeto. A gente está falando de quem executa e faz a produção executiva. A gente está falando de quem te ajuda a tentar te posicionar artisticamente no meio e nos métiers todos. Então, na verdade, o que a gente chama de produtor aqui é uma mistura de vários papéis que a gente tem, né? Que é o booker, o cara que vende, o cara que empresaria as relações, o cara que divulga. E, no fundo, sempre que você tem numa produção grande, como uma turnê com o Arnaldo, por exemplo, ou, sei lá, a gente tem um escritório grande que vende, tem gente que só vende, tem gente que só produz, tem gente que só faz os e tudo mais. Mas a maioria da galera, a gente não tem essa estrutura, né? E aí não tem as funções tão definidas, né? Sim. Eu, durante um tempo, resolvi me empresariar e fazer tudo. E aí eu tinha uma super organização. Cada dia eu trabalhava de um jeito. Tinha dia que eu só prospectava show. Tinha dia que eu só fazia a parte financeira, contábil de nota e cobrança e pagamento. Tinha dia que eu só produzia conteúdo para internet, tinha dia que eu só fazia internet. Tipo, assim, são muitos braços que uma carreira qualquer artística ou um projeto artístico tem que alcançar. É muito difícil. Então é óbvio e é natural que, se você tiver uma parceria interessante, que a gente chama de produtor, essas coisas elas e podem ter muitos níveis de parceria. Desde sentar junto, pensar a ideia junto, pensar a carreira junto, fazer os projetos acontecer, escrever. Às vezes você não tem essa disponibilidade toda, principalmente porque a gente esbarra numa questão muito séria, que é o produtor, ele precisa ganhar alguma coisa, porque ele precisa viver, né? Então, ele demora muito tempo para ele engajar com uma carreira, com um projeto, com um artista. Esse processo todo é de muita dedicação, de muita parceria e requer muito amor pelo trabalho, muito amor pela obra e muita amizade, assim, muita afinidade, assim, né? Muita afinidade. Então, eu acho que é um lugar super importante. É possível não ter. Claro que na hora de executar você acaba tendo, precisando, assim, é uma das poucas coisas que não dá para fazer sem. Até dá para vender, divulgar, escrever projeto, fazer tudo, mas na hora que um espetáculo acontece, você tem que ter alguém fazendo aquilo acontecer, né? Mas eu acho que não tem caminho certo, assim, acho que cada um... Mas eu vejo as histórias muito bonitas, principalmente da música, de parcerias que começaram muito num investimento mútuo e que deram certo, e que são parcerias longas, de 20, 30 anos, que viraram grandes cases de sucesso, né? Assim, sei lá, o empresário do Paralamas, o empresário do Ira, o empresário... Essas bandas que construíram seus empresários jovens também e que foram e fizeram, são quase um elemento da banda também. Tem essa figura do empresário que é quase um elemento do projeto, né? Então são muitos espectros, assim. Agora, qual o ideal, eu não nem sei, nem poderia dizer, porque eu já vi muita coisa funcionar diferente, assim. Mas esse papel, né? Essa é uma pergunta redundante, né? Mas não é. De certa forma, contribui o trabalho, né, do produtor para que o seu desenvolvimento artístico, a criação, o seu processo de criação, você sentiu quando você tem produtor ou não tem produtor, que isso foi afetado, por exemplo? Sim, eu sinto que é muito diferente trabalhar com troca.
diária ou semanal que seja, não sei, mas troca constante, falar dos projetos, um instiga o outro. Por exemplo, o último projeto que eu tive, que eu fiz 2018, 2019, foi um show em homenagem ao Raul Seixas. Projeto que eu já tinha desde muito novo, quando eu conhecia ele no Butantã, que eu vi o Raul, e sempre toquei as músicas dele, porque queria um dia fazer um show dele, mas nunca tinha, sei lá, e aí é isso, pensando numa reunião de planejamento, minha produtora que trabalhava comigo, Luciana Cassioli, falou, porra, cara, eu vi que ano que vem faz 30 anos que morreu o Raul, por que você não pega aquele seu sonho antigo e a gente faz um puta projeto e você roda com esse show? E foi um dos projetos mais lindos e incríveis que eu já fiz de realização pessoal, que surgiu de uma troca com um produtor que estava ali parceiro pensando junto. Então eu sinto é muito diferente você trabalhar junto, você poder trocar, você criar, mas como qualquer relação humana, esbarra nos egos, esbarra você tem que ceder, você tem que é uma relação que tem DR, que tem enfim, então você tem que pesar o que você ganha, o que você perde, o quanto te tira de energia, o quanto te... E torcer para ter um encontro, tem que ser muito sinérgico, assim, senão... Existe essa palavra? Sinérgico? Sinergia, né? Tem que ser muito sinérgico. Sinérgico deve existir também. Não, você acabou de inventar. Ou é muito sinérgico, ou é um encontro comercial muito forte de um produto muito vendável com uma agência ou um produtor com muitos contatos, onde o acordo se dá num outro nível, no nível comercial. Eu chego e falo, meu, seu espetáculo é foda, eu tenho a grana, mas aí é uma situação muito... E que nem sempre garante, né? Eu estava vendo o Barato de Iacanga, vocês viram esse filme? Não. Sobre um festival que é incrível, vocês têm que ver muito, assim, sobre um festival que aconteceu em 75, 80, 81, totalmente na raça, numa fazenda, chegou aí João Gilberto, chegou aí um monte de gente, era uma molecada numa fazenda fazendo um festival loucão, que chegava aí 100 mil pessoas, e aí quando eles conseguem patrocínio, uma empresa quer fazer fora de época, quer fazer no carnaval, enfim, é um caos, o festival acaba, chove pra cacete, não tem festival, e só tô falando isso porque o encontro de um projeto bonito com um empresário com grana também não garante que as coisas vão acontecer. Mas, enfim, já falei demais aqui, tem um monte de gente. Claudinha, vamos lá. Você me contou que você faz parte da Banda Mirim, que na Banda Mirim vocês têm produtor, mas que na sua carreira independente, né, você não tem uma pessoa com você. E aí eu queria que você contasse um pouco, né, desses lugares que você trabalha, atua e como que funciona, né, essa relação com empresário, produtor, agente ou não, né? E conta aí um pouco pra gente. A Banda Mirim é um grupo que existe há 15 anos, faz música e teatro para todas as idades. Começou com um foco bem na infância e hoje a gente já expandiu bastante essa ideia. E porque para a gente tá tudo muito junto. Então é importante fazer alguma coisa que o pai, que a mãe, que o adulto também se interesse para que esse diálogo aconteça melhor com a criança. Então tem coisas coisas no texto que a gente está falando para os pais, mesmo para os adultos, tem coisas que é para a criança. Então essa banda existe há 15 anos, tivemos duas produtoras na banda. A Dora Leão foi a que ajudou a Banda Mirim, viu muita coisa bacana, ajudou a gente a se erguer assim dentro do nosso processo. E depois da Dora, eu fiquei um tempinho, quando a gente ficou sem produção, eu fiquei tentando negociar, fiquei tentando ocupar esse lugar da produtora, não porque eu tivesse vontade, né? Alguém já falou isso aqui, né? Tem que ter vontade, tem que ser uma vocação também, tem que ser alguma coisa, pelo menos para mim, a produção, ela tem que ter esse desejo de profissão, de realização. E eu fui por uma necessidade nesse determinado momento. E que bom que logo em seguida a gente encontrou a Andréia Pedro. A Andréia Pedro hoje é a nossa produtora, já está com a gente há 8 anos.
E ela entrou para ajudar a banda num projeto de Petrobras, que a banda estava participando, e aí a Andrea acabou ficando. E uma das coisas que eu acho que quer dizer, são várias coisas. A parceria é importante, eu acho que o diálogo é importante. Por isso que o papel do produtor, para mim, principalmente dentro da banda Mirim, é esse papel de conversa, para onde estamos indo, como a gente pode viabilizar isso. É um grupo que tem 12 pessoas, é muito difícil atingir, ver que está todo mundo com o mesmo pensamento, unificar. Eu acho que o produtor, a Andrea principalmente, consegue afinar bastante esse diálogo, e com cada um é um tipo de diálogo. E eu vejo que nesses 8 anos ela foi entendendo cada um e conseguiu fazer com que o grupo também se afinasse nesse diálogo. Claro que o produtor e o diretor conversam muito mais do que o ator, né, que está ali. Porque o tempo inteiro eu vejo o Marcelo Romagnoli, que é o criador dos espetáculos, conversando com a Andrea, o tempo inteiro. Mas uma das coisas também que para mim é importante é o quanto aquela pessoa gosta do trabalho que eu estou fazendo. Tenho muita dificuldade de trabalhar com quem não está gostando do que eu estou fazendo, ou que gosta, mas gosta distanciado, assim. Eu tenho dificuldade com quem não está realmente envolvido. Envolvido não é bajulando, não. Ai, que lindo o ensaio. Ai, que lindo. Não é isso. Envolvimento, o que é que você precisa. E também, artisticamente, que coisa interessante que você está fazendo. Eu acredito, eu quero falar sobre isso. E isso, para mim, muda. E eu já trabalhei com pessoas que até me respeitavam, mas acho que não acreditava muito no projeto. Assim como também já trabalhei em projetos que, de repente, eu fui no meio do projeto e falei, eu não estou gostando disso. Isso não tem nada a ver comigo. E eu não tinha mais como sair. Eu não tinha como sair, eu tinha assinado um negócio, eu ia ser processada se eu saísse. Tem umas coisas bem loucas também nesse universo. Então, quando eu falo da Banda Mirim, a Banda Mirim é meu núcleo, é a minha história. 15 anos do que eu sou hoje como artista tem a ver com essa minha trajetória com a Banda Mirim. Eu tenho um autor-diretor que escreve para a potência que ele acha que eu tenho, o que ele vê para mim. Isso é um luxo, você ter alguém fazendo isso. Você tem uma produtora que está ali também, que já te conhece, que já sabe como te acionar. Isso eu não estou falando de babá, que também eu acho uma coisa muito chata. Eu acho que a produção não tem que ser babá, não tem que ficar... quer um cafezinho? Isso é gentileza, todo mundo pode fazer com todo mundo, né? É uma característica do produtor, né? Exatamente, mas não precisa... Não, e até isso, desculpa, mas até isso pode ser uma função. Existem artistas que tem uma pessoa que tem o que vende, e tem uma pessoa que está ali para... Não é um produtor do campo, né? É uma pessoa para isso. E tudo bem, se isso estiver claro no acordo, né? Sem nenhum problema. Mas um grupo, eu falo isso porque é um grupo de 12 pessoas. Imagina 12 pessoas. Se todo mundo pede uma coisa, a pessoa não consegue executar o papel dela. Desde em loco, ali em campo, se você está dentro de uma instituição e você tem que fazer o espetáculo, se você for atender todas as necessidades pessoais, você não faz o seu trabalho, que é ir lá na bilheteria, que é falar, que é assinar um papel, tem muitas coisas. Isso é uma coisa, e eu gosto muito dessa parceria de longa data, com tempo, e outras coisas, né? Eu trabalho também com cinema, com séries, com TV, e eu vejo que essas produções são muito diferenciadas, são produções que estão mais longe do ator. Está muito mais associada à produção de feitura, se o cenário está pronto, a luz do dia, é uma outra coisa que envolve. E também tive muita oportunidade de trabalhar com gente muito apaixonada pelo trabalho, o que facilita bastante. E poder falar com um produtor de elenco, por exemplo, dentro de televisão, eu sempre tento achar um jeito de sentar frente a frente com essa pessoa, de levar os CDzinhos da Banda Mirim, falar, esse é o meu trabalho também fora daqui, isso é o que eu faço, eu estou fazendo esse solo, Paixões da Alma. Sempre tento me colocar para que a pessoa me veja um pouco... sabe, um pouco maior assim do que aquilo que eu estou fazendo, e eu sou só mais um X da tabela, sabe, que ela tem que preencher. Falei com essa,
eu tento um pouco essa relação para me sentir melhor até nesse diálogo. Eu preciso dessa data, ou como é que a gente faz, porque televisão tem um todo que é muito maior que você. Num primeiro momento, eu sempre achava que era uma coisa pessoal. Quando eu ia pedir uma data, eles falavam não. Eu falei, mas você nem sabe qual data que é. Não, é porque eles trabalham com muitas adversidades e é uma coisa tem que ir para o ar, a coisa tem... Demorou muito tempo para eu entender isso. Muito tempo para eu aceitar, e é mais fácil aceitar, porque aí dói menos. Quando você aceita, você entende como que as coisas funcionam. E aí é diferente da produção de teatro, que ela é muito mais próxima. Ela é muito mais... Você pega, né? Mais pessoal. É mais pessoal. Embora eu não trabalho, mas eu sei de pessoas que trabalham em grandes produções, grandes musicais, que também... o Chicão, né, falou isso também. São vários produtores. Então, você fala com um para falar com o outro, para falar com o outro, então já não fica também tão pessoal. Mas eu gosto dessa relação mais próxima, eu gosto dessa relação de eficiência da comunicação, transparência do que está acontecendo e diálogo, gente. Para mim é a coisa fundamental para a gente até melhorar, entender onde estamos e para onde vamos. Acho que é um pouco isso. Bom, vamos chamar o Celso aqui para a roda, Celso. Tudo. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória artística. A Silvia falou um pouco do seu currículo, bailarino, locutor, artista. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória artística, se você tem produtor, não tem, e também, se fosse possível, contar um pouco como é feito o gerenciamento da Nau de Ícaros, para a gente conhecer um pouco como funciona. Tá, bom. Várias perguntas, nenhuma. Aquela lista toda é só para mostrar que eu faço tudo e não faço porra nenhuma. Você achou que chegando no final ia ser menos, né? Mas... Não, é porque... essa coisa meio Frankenstein que a gente tem aqui no Brasil, né? Tipo, a gente não se especializa... Quer dizer, a gente não, né? É bem comum não se especializar muito em alguma coisa e acabar abraçando tudo ao mesmo tempo. E acho que meio que isso reflete, né? Tipo, sei lá, cantor. Quando eu era criancinha eu cantava. Poxa, cantava nos coral da escola, tive banda, não sei o quê. Quando comecei a carreira artística eu jurava que ia ser cantor com minha banda. Pô, e aí, passar o Chicão e o Diogo me viram cantando, né? A gente... Como é que chamava a banda de blues que você era cantor? Cara, mudou várias vezes de nome. Chamou, sei lá... No Festilogos. Blues, aí tinha Saudou-se Me Relar. Você viu isso, Diogo? O Diogo tá mudo. Eu vi. Ficava todo mundo comentando, lá vem aquele cantor que é pequenininho, mas tem uma voz grossa. Isso, sim. E aí você vê, faz quanto tempo que eu não canto profissionalmente? Deve fazer uns 15 anos, pelo menos. Nós vamos ter o seu show na casa do Diogo. Isso. Tem várias coisas para acontecer aqui na minha casa. Total. Mas você desistiu da carreira de cantor? Como que foi essa mudança aí? Porque uma coisa vai levando a outra, é muito louco, né? Tipo, eu cantava. Para fazer um histórico bem louco, né? De como as coisas se conectam e vão, né? Tipo, uma coisa vai levando a outra. Eu cantava, sei lá, trabalhava com internet. E aí, para me distrair, eu comecei a fazer umas aulas de teatro no Piccolo, espaço cultural, que era um espaço na Vila Madalena, que compartilhava, em cima era o Piccolo, embaixo era a Nau de Ícaros. No Piccolo eu fiz umas aulas de teatro que também tinha uma vez ou outra um treinamento de palhaço, não sei o que, e no Piccolo rolava um sarau. Aí no sarau, comecei a ir e levar metade da minha banda, tipo pianista e um percussionista, cantando blues num esquema acústico bem louco. Aí, de repente, o Paulinho Rogério Lopes, que era quem estava escrevendo o texto pro
curso de teatro que eu estava fazendo, chamou para começar a fazer uns ensaios com a Nau de Ícaros, porque a Nau estava, naquela época, meio se dissolvendo uma boa parte da formação original, e eles estavam produzindo um espetáculo e precisava de uma banda para fazer a trilha ao vivo e uma pessoa da banda para fazer 1 ou 2 papéis ali, tipo, pequenos. Aí fui lá. Desculpa, para quem não conhece, fala um pouquinho o que é a Nau de Ícaros. A Nau de Ícaros é um grupo que desde 92 desenvolve uma pesquisa de linguagem que bem transversal entre circo, teatro e dança. Ok. Então a gente faz espetáculos que são bem diversos ali, né, em termos de linguagem. É difícil definir como só teatro, só circo ou só dança. Então, por isso que na época já, né, tipo, era um espetáculo circense, mais teatral, mas que queria ter música ao vivo, queria ter essa fusão toda. Aí lá eu conheci a Nau de Ícaros, comecei a fazer aulas de circo, aí falei, nossa, tô me dando bem nas aulas de circo aqui. Aí, na mesma época, eu larguei a internet, e aí me chamaram, por que você não começa a fazer uns treinos aqui com a gente? Quando eu vi, eu estava na Nau de Ícaros. Isso era 1999. Tô lá até hoje. Mas enfim, é isso. E aí, dentro do Nau de Ícaros, os nossos treinamentos, nossas práticas são todas sempre trabalhando essas várias áreas ao mesmo tempo, né? A gente, às vezes, faz umas preparações mais específicas no teatro, ou na dança, ou no circo, mas na hora de fazer os espetáculos é aquela mistura toda. E também... Vocês têm um produtor? Desculpa, Silvia. Deixa eu falar. Perdão. Quer falar primeiro? Pode falar. Eu ia falar sobre isso porque o Celcinho me contou, né, que a Nau de Ícaros, desde da sua formação, tem uma especialidade muito interessante, que eles se autoproduzem, né, e cada um dos integrantes tem uma função dentro, né, do trabalho da produção, como o Chico comentou, né, que são vários setores, e a Nau de Ícaros consegue, entre os integrantes, conta aí pra gente como é essa organização. Uhum. Isso é uma coisa que a gente foi desenvolvendo, né, com os tempos. A gente já passou por ter produção, né, uma produção interna nossa, tipo uma pessoa responsável pela produção exclusiva da Nau de Ícaros, já tivemos tudo isso, mas ao longo dos anos a gente foi, né, se virando e entendendo que a gente conseguia criar uma dinâmica interna nossa, onde cada um cumprisse um papel. Então, sei lá, vou dar o exemplo de quando a gente escreve um projeto para edital. A gente hoje em dia somos em 5 pessoas. 2 delas, que são a Erika e a Leca, costumam escrever os projetos. Quer dizer, antes disso a gente conversa muito sobre os projetos em grupo para decidir qual que é o tema, quais são as entregas, né? Tipo, para definir qual é o corpo ali, a essência do projeto. Aí, para escrever o projeto mesmo para o edital, elas escrevem, o Marco, que é o diretor e fundador da Nau de Ícaros, ele faz essa supervisão artística toda também. Aí o Álvaro, que é formado em economia, por razões meio óbvias, é o cabeça de planilha ali, que faz toda a parte mais, né, tipo, faz os orçamentos, também pensa um pouco mais, de forma mais ampla na produção, e eu sou o cara mais da via mais técnica, geek. Então, tipo, termina tudo, vem tudo na minha mão, eu que formato, eu que diagramo, eu que faço a revisão de português, faço a inscrição, se antigamente tinha que mandar imprimir, queimar DVD, não sei o que, blá, 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 essas coisas todas era eu que fazia. E assim vai. E a mesma coisa se aplica para quando a gente vai produzir um projeto na prática, né? Quando a gente vai fazer um espetáculo, a gente também se divide muito. Tipo, as meninas ficam mais... desenvolvem as nossas coreografias, né? Toda a nossa parte de trabalho no palco, o Marco na concepção artística geral, o Álvaro costuma coordenar toda a nossa produção, eu faço a produção técnica, tecnológica, a direção técnica também, tipo, todas as montagens de aéreos, voos, etc., minha função. E aí, nisso, a gente conseguiu encontrar uma sinergia, como o Chicão bem colocou, entre os 5 integrantes ali. Tipo, a gente
se dá bem. E também, quando a gente tem um projeto muito grande, que a gente percebe que pode consumir muita energia nossa e tirar a nossa energia que seria dedicada para o artístico, aí a gente faz uma parceria com uma produção, com alguém, com um escritório de produção ou uma produtora, qualquer coisa assim. Vai depender sempre muito do contexto ali. Mas é uma dinâmica bem boa. A gente chegou bem, né? Que bom. 20 anos também, né? Que bom. 20 anos? 20 anos. Essa formação tá junta, tipo, desde que eu entrei, não sai. Quer dizer, sai. Teve vindas de pessoas, mas esse núcleo duro de 5 pessoas está lá desde 99. Mas tem 25 anos a Nau, não é isso? A Nau de Ícaros esse ano completa 27. 27. 28. É, 28. Porque eu estava pensando, se a 4 tem 23, eu acho. Eu não tinha nem nascido. Tinha 22. né? Eu não tinha nem nascido quando começou a Nau. Nós também não. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Fala assim. Pode seguir, Elaine. Eu acho que assim, um dos objetivos nossos de convidar vocês aqui para falar dessa relação é para que as pessoas que estão assistindo entendam um pouco o papel do produtor na vida de vocês, né? E entenda que expectativas geram de cada lado, né? O que o artista espera do produtor, o que o produtor também espera dessa relação, né? A gente, como produtora, tem muita coisa que vocês estão falando que a gente se identifica muito também, né? Eu acho super bacana, vocês várias vezes falaram que um ponto muito importante dessa relação é o diálogo, a sinergia, como apontou o Chico, né? Essa coisa de se identificar com o projeto. E nós falamos também que existem os níveis, né, de produção, dependendo do estágio da carreira ou do segmento que está, né? Como a Cláudia comentou, em televisão, ou produções musicais maiores. Então, assim, eu queria fazer um exercício assim para jogar um pouco para vocês. Hoje, quando vocês pensam, vamos pensar num produtor dentro da estrutura que vocês estão hoje, né? O que vocês, que práticas vocês esperam, queriam que o produtor fizesse vocês? Por exemplo, um ponto difícil para mim quando eu tenho que elaborar um projeto, ou eu gostaria muito de ter um produtor que me ajude no gerenciamento da minha carreira. E que expectativas vocês criam sobre isso, né? Pensando dentro da estrutura de vocês, né? Do que vocês estão fazendo hoje, do trabalho artístico de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, ou experiências por aí, algum estudo de caso que vocês queiram compartilhar com a gente, seria bacana também. Então, não sei, quem se anima a falar primeiro, eu deixo aí para vocês. Eu posso falar um pouquinho. Eu acho assim, a gente, pensando num qualquer produto artístico, eu acho que tem uma relação que é muito importante da gente entender, que isso se insere num contexto, enfim, capitalista e que precisa ser vendido, e que precisa ser consumido para que todo mundo sobreviva de alguma maneira, né? Qualquer produto que eu faça, seja uma engenhoca para ralar batata ou uma banquinha de, sei lá, qualquer coisa que eu produza, eu preciso de muita ajuda para escoar, para que essa coisa saia do meu foco de produção e se amplie para o mundo, né? Então, assim, se eu puder não me preocupar com esse fluxo e com esse tráfego, a minha vida como artista ela fica mais leve, mais livre também. Então, eu, quando penso numa parceria ideal, de certa forma, seria alguém que vendesse o meu produto, meus shows, meus projetos, que escrevesse os projetos, que sentasse comigo a partir do ponto de vista criativo e tivesse a manha de transformar isso em texto e em planilha e escrever esse projeto.
é uma pessoa que tem que entender de planilha para pensar se o que a gente tem de grana em determinado projeto vai caber, mesmo sabendo que vão ter cortes e não sei o que mais. É alguém que, na hora que ou que tem alguém que faça isso, ou que a própria pessoa, na hora do vamos ver, que o bicho está pegando. Porque assim, em 20 e poucos anos de carreira na estrada, eu já passei por perrengues muito grandes, assim, né? Perrengues absurdos, assim, de estar viajando com uma equipe de 20 pessoas e, enfim, tem um vendaval e sei lá, ou tem um coquetel molotov no palco que explodiu e o produtor tá ali resolvendo isso. Então, também espero que seja uma pessoa boa de estrada, de lida, né? Aquela pessoa que vai botar moral, que vai... Enfim, são muitos papéis. Se você me fizer essa pergunta, o que eu espero de um produtor, mas eu espero que esteja comprometido com o projeto, que esteja me ajudando a pensar o produto e que esteja desenvolvendo toda a parte comercial De logística. e de logística disso. Isso é o sonho, né? Agora, isso é um cenário... Isso até estaria numa possibilidade se a gente tivesse um fluxo de trabalho, mas tudo isso até o ano passado, né? Para mim, eu falo ano passado, de 20 de março para trás, é ano passado. Agora, cara, ninguém sabe nada como vai ser, o que vai ser. Como é que a gente vai falar em show, em espetáculo, assim, a sensação que eu tenho é que a nossa profissão foi dinamitada, né? Então agora... Chicão, eu tô até rindo aqui, porque não tem aquela música que fala ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tá invertido. Ano passado a gente estava muito bem até. Esse ano, cara, parece que eu morro. Será que eu morro esse ano? É uma loucura, né? Porque a gente, pensando em cultura, a gente está não só nos projetos pessoais, estou falando no todo, porque tem pessoas que estão conseguindo sair, estão conseguindo alternativas dentro dessa estrutura, né? Só te interrompendo um pouquinho. Tem pessoas que sim. Né? Eu queria que o Diogo... cara que inventou o Zoom, vocês viram? A pessoa se deu super bem nesse momento. Acho que Eu acho que o Diogo até pode dar esse exemplo, né? O Diogo, além do trabalho artístico, ele também é professor, ele tem um espaço, né, de dança, acho que ele pode contar um pouco dessa experiência do antes, durante, o agora e o depois, né? Quer falar aí, Diogo? Eu não sei se é isso, mas eu não sei se eu posso dar muito. Espaço eu tinha, né? Não tenho mais. Mas eu não sei, acho que quem me deu um bom exemplo sobre essas coisas e talvez... Que agora eu sinto que o Chicão falou, né? Tipo, uma coisa é para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que vai acontecer com a gente. Eu acho que o exemplo que meu pai me deu, sendo artista o tempo todo e tendo que né, sustentar as crianças, foi que a ideia era a gente tentar ditar o que vai acontecer e não a gente tentar criar o que vai acontecer para ter um pouco mais de controle. Então eu penso que realmente isso seria interessante, né, de ter as discussões entre os produtores e os artistas no sentido de tentar criar o caminho ao invés de talvez tentar se adaptar ao que está acontecendo, gerar algo novo, e aí você já está meio que adaptado, talvez, porque você que gerou, não sei. Então é uma coisa estranha, não sei como vai acontecer. A gente está descobrindo aos poucos, né? Uma vez que você entra virtualmente, daqui a pouco você vê que aquele caminho talvez não funcione tão bem mais, mas ele abriu a porta para o próximo. E aí a gente vai caminhando dentro do que seria esse universo virtual, da arte virtual. Como que é a arte cênica virtualmente? Se justamente o que define a arte cênica é o contato direto.
e se isso aqui que a gente está fazendo é suficientemente contato direto. Então, para mim, tem duas coisas acontecendo muito interessantes. Uma, a necessidade da gente criar os novos caminhos e percursos que a gente vai fazer para que a gente não fique para trás. E outra são essas questões que surgem, que como o dia da marmota, né, é uma ótima metáfora, o feitiço no tempo, é que a gente foi preso no mesmo dia, só que aqui no caso a gente foi preso numa pandemia, e agora como a gente consegue tirar proveito disso artisticamente, como esse terror todo, tudo que está acontecendo agora, tanto politicamente quanto realmente para a humanidade mesmo, a gente está perdendo tanta gente, como isso vai refletir na nossa arte, como a nossa arte vai caminhar a partir disso, como a gente vai falar de morte, como a gente vai falar da tristeza, como a gente vai falar do fechamento, do enclausurado, de tudo isso, que caminhos a gente vai usar. Então, são meio que desafios para a alma humana, eu acho, né? E eu acho que a arte é bem isso, é a exposição construída da alma humana, talvez. Então, a gente tem que agora entrar nesse lugar. Em repensar em como vai ser essa reinvenção, né? Seria... a relação também, né? E aquilo que eu falei no começo tem muito a ver, né? Eu acho que essa relação entre a produção e o artista tem que ter muita escuta, muita consciência, pelo menos. Bom, eu acho que tudo tem que ter escuta e consciência. Além do comprometimento, do envolvimento, né? A Claudinha falou para mim, em off, uma coisa muito legal que entra também a questão da transparência, né, Claudinha? Que ela deu um exemplo em off para mim, falando que alguns produtores, quando entrava na questão de valores, de abrir planilha, ficavam meio resistentes. Lembra que você me contou isso? E que não pode, né? Tem que ter envolvimento, tem que ter comunicação mútua, eficiência, transparência, comprometimento, envolvimento sempre. Mas a transparência eu percebo nas relações que eu já tive e saco que é uma coisa que incomoda muito e que atrapalha a relação, né? Então, se não tem transparência, a gente não vai conseguir caminhar junto para descobrir absolutamente nada. Então, mas que pode a complicação é justamente essa, é tentar entender como... O complexo, eu acho, no momento, é justamente entender como tantas forças opressoras, em todos os aspectos, podem se tornar pesquisa e criação e gerar coisas libertadoras no futuro, né? Porque é o que geralmente a arte faz. Ela tenta, ao expor ali essa opressão toda, ela gera libertação no futuro, né? E para isso você precisa ter transparência, você precisa falar sobre ser oprimido. E eu acho que isso vai da depressão de todo mundo, tá? Como falar sobre isso, né? Como o seu produtor não está bem, e você não está bem, o intérprete não está bem, ele está passando mal, está sofrendo, perdeu alguém. Como isso vai entrar para justamente liberar e não prender mais ainda a arte, porque a arte está sendo extremamente desafiada, né? A gente está chegando no fundo do 8º poço, mais ou menos, porque a gente chegou no fundo do poço há uns 10 anos atrás, aí depois, agora a gente já está, sei lá, no 15º poço. Que poço a gente está agora? Não, mas é porque você está falando uma coisa que me toca muito, Diogo, porque a gente está tendo que se reinventar mesmo. O artista tem que se reinventar o tempo inteiro. E agora, mais do que nunca, é de uma urgência que eu acho que nós aqui nunca tínhamos passado por uma situação como essa. Cada um já passou por situações pessoais, com seu produtor, ou rupturas, ou problemas, mas dessa unanimidade, essa igualdade, né, que a gente está vivendo, acho muito bacana quando você fala que aprendeu isso com seu pai. Acho que é muito forte essa história de você... que bom que você teve um artista aí na sua família, tem, né? Porque ele não está aqui mais, que não está presente, mas que pôde te transmitir isso, já desde cedo te dar esse impulso
de ser criador. Eu vejo isso no teu trabalho. E porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente combinou de conversar, a gente não, a pauta dessa história não seria a pandemia, o que a gente está vivendo. Era muito mais a relação dos artistas com os produtores. Não, mas ela é indispensável. Ela não tem como a gente Fiquem à passar vontade. e fingir que não está acontecendo, né? Então, mas eu acho que assim, até mais do que a pandemia, eu sinto que a gente também não pode deixar de lembrar que a gente vai ter que fazer um trabalho muito bem feito a partir de agora, no ponto de vista de produção e de como que a gente vai fazer. Porque a gente, além de tudo, está numa franca guerra cultural. E isso é sério, assim, isso não é força de expressão, né? Existe uma guerra cultural muito clara acontecendo, onde a cultura virou alvo, mais do que ela sempre foi. Virou alvo claro e certeiro, assim como a educação virou alvo do governo, virou alvo de tudo que está acontecendo, dessa loucura, né? E nesse sentido, eu acho que a gente encara um inimigo muito mais perigoso até do que esse inimigo que se encarou na ditadura, porque as ditaduras elas vão mudando também. Não necessariamente a gente tem que ter um tanque na rua para ser uma ditadura. Então, a gente está sob efeito desse princípio de ditadura, desse regime com altos pinceladas fascistas, e a arte e a cultura vão ser alvo absurdo. Então, acho que a nossa responsabilidade agora é até maior de criar, porque vai ter que ser muito inteligente o que a gente fizer agora para a gente tentar tocar as pessoas e a gente tentar escapar das censuras, dos bloqueios. A gente não pode esquecer que os principais meios de transmissão de toda a arte que acontece, elas são quase do mesmo dono. Ela tem dois donos, é o Mark, que é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e a Google, que tem o YouTube. Então, assim, a informação também circula sob supervisão. Então, a gente acha que é livre, mas não é. Na verdade, a gente vê o que fazem chegar na gente, né? Mas Então, sabe, a gente tem que dar exemplo ainda, porque o que acontece é que a gente tem o privilégio, como artistas de mais tempo, de entender que a opressão pode ser transformada criativamente. Eu estou vendo muito entre os artistas jovens que estão tentando se formar ainda, o pessoal muito novo, que eles não conseguem nem enxergar a possibilidade de transformar algo tão terrível em arte, deles conseguirem se reinventar nesse ponto. Então, eles simplesmente estão esmagados. Então, como eu começo se eu não tenho nem por onde respirar? A gente, pelo menos ainda em períodos melhores, a gente teve o tempo de se acostumar em transformar coisas em arte, digamos assim, em reinventar. E agora a gente tem que estabelecer quase que um exemplo de como pegar coisas e transformar em arte, porque esse pessoal não está vendo luz no fim do túnel, tá totalmente esmagado. Eu vejo relato dessa juventude, putz, tão mal. E ao mesmo tempo a gente não pode negar, né, aquilo que você falou, todos esses sentimentos que a gente está vivendo agora. A gente está cada hora tendo, né, cada dia é um dia, a gente está lidando com vários sentimentos, todos os dias. E por isso, eu acho muito importante isso, porque a gente já está mais velho, a gente tem que sim, a gente tem uma obrigação aí com essa turma mais nova. Isso é maravilhoso que você está falando, me dá até mais força, porque de alguma forma a gente colheu coisas muito bonitas, a gente conseguiu fazer as nossas trajetórias aí, a gente está há muito tempo aí nessa batalha. Então, acho muito importante isso. E sendo que também não é fácil, porque a gente está tendo que domar o nosso cavalo todo dia. A gente está tendo que falar, calma, hoje respira. E também lidando com as nossas insatisfações e com as nossas inseguranças, porque a gente realmente não sabe quando é que a gente vai voltar para um palco, que é isso, um palco ou que seja um espaço, mas que tenha público, que tenha troca. A gente não sabe. Uma das questões, para mim, inclusive, quando a gente está falando de produção, né, trazendo esse link, uma das questões para mim sempre foi o que eu trago para o meu produtor ou para a minha produtora e o que ela traz para mim. E eu sempre tive a sensação de que a gente, depois de um tempo, esgotava. O meu alcance esgotava, o alcance da pessoa esgotava. Então, a gente tinha que reinventar. Ou então,
aquilo, né? O casamento acaba, você não tem mais nada para me oferecer, eu também não tenho mais nada para te oferecer. Às vezes é isso, gente, a gente precisa renovar. Por outro lado, acho que o Diogo também já me falou isso, que é essa coisa de que a gente tem que dar, às vezes é a gente que está estagnado. Então, isso tudo eu estou linkando, Diogo, com esse momento que a gente está vivendo, como a agonia é muito grande, o conflito é grande, a gente está tendo que se reinventar. O meu alcance, qual é o meu alcance? Além de você ter que pensar o que você diria nesse momento como potência transformadora, como que eu alcanço isso se eu estou privada? O ser humano não foi feito para ficar preso. Desde que a gente é criança, a gente aprende a engatinhar, a andar, e a mãe fala, vai para o mundo. Aí a gente vai para o mundo e agora tudo que a gente está ouvindo é, volta para casa, fica em casa. A gente não foi... Gente, é um claustro, é um negócio que a gente não foi feito, não fomos feitos para isso. Essa é a grande questão para mim, assim. A gente dar uma volta no quarteirão tá perigoso, tudo tá confuso. E é perigoso mesmo, a gente não sabe. A gente né, além da política, a gente está vivendo com um vírus muito invisível, totalmente invisível. Ele pode estar na maçaneta, ele coceia e a mão. É muito louco, esquizofrênico que a gente está vivendo. E aí essa relação com a arte, do que a gente... Eu me cobro todos os dias o que é que eu deveria estar fazendo, o que é que dentro daquilo que eu sinto pode ser transformado em arte. É uma grande questão, sabe? Antes eu podia pegar um texto aqui, ele me toca aqui, ou eu vou criar uma... Agora, além de tudo, tem uma pressão, você está confinado, e é uma loucura viver com essa cobrança interna. Não sei vocês devem, acho que também, o que eu devo fazer agora? Eu estou atual, eu estou no meu tempo, eu tô... É verdade, porque a gente quer estar atual, a gente quer ter a ideia, eu quero ser gênia, todo mundo aqui quer ter uma ideia genial para salvar o mundo. Eu queria salvar todo mundo e falar, Diogo, eu tive uma ideia, cola na minha. Chicão, Celcinho, vem aqui. Quer ver? Olha isso aqui, gente, ó. Virou, você, olha só, estamos agora 3D, estamos no... Leve. Sei lá. Vida, eu acho que isso morte. chama a gente estar cada vez mais unido, né? Eu acho que o que a gente pode resgatar dessa fala, eu acho que é uma conversa para 3, 4 encontros. Eu queria tentar fechar com o Celso, sabendo um pouco... O Celso só abre, não fecha, não. a gente está chegando no nosso tempo final, tá super gostoso. Acho super legal que você falou, Cláudia. Como que a gente vai só para juntar esse mundo e tentar reinventar ele junto, né? E só para juntar as duas coisas, porque se nós estamos falando de uma posição de artistas e se os produtores eles estão dentro da sua vocação, nós todos somos artistas aqui, então todos nós precisamos nos reinventar e todos nós precisamos descobrir esse clique. E a gente tem que conversar muito, gente. A gente tem que conversar muito. Às vezes, uma coisa que uma pessoa fala fica na minha cabeça por uma semana, 2. E aí faz todo... Tenho certeza que essa conversa vai reverberar em mim, por mais que vocês possam achar que não, vem na minha cabeça alguma coisa que me incentiva, que me empurra. Às vezes a energia... O Celso estava falando, eu falei, nossa, como ele fala calmo. Coisa, eu precisava tanto dessa calma. Nossa, eu sou muito... Sei lá. Da aflição. Não Vocês é? não viram ele aqui. comendo ainda. Quando ele come muito mais lento ainda, mais calmo ainda. Eu sou tão calmo que eu deixo as pessoas nervosas. Aí, ó. Mas, ó, só para fechar, que eu acho que essa conversa, se a gente está falando em criação, a gente também está falando em como botar essa criação no mundo. Se a gente está falando sobre isso, a gente precisa descobrir com a produção, com vocês, como é que a gente vai fazer isso agora. Porque o que está rolando de alternativa agora está muito em cima... O que eu estou vendo como saída, que são algumas saídas, que bom que elas estão aí, mas estão muito dentro dos solos, né? Na sua casa, você fazer uma live, na sua casa, que eu acho que está ótimo, gente. Precisamos começar por alguma coisa. Mas
o que virá? Eu não sei. Eu tenho que cada dia segurar esse cavalo aqui, porque a ansiedade fica... Né, Celso? Olha que pajé. Vai lá, Celso, para você finalizar, como que você vai terminar aí o nosso encontro, as nossas reflexões aí? A gente precisa fechar, estamos com o tempo meio já esgotado. Cândido, vai, fecha. Encerra aí, Celso. Resume tudo e tuf. Candidato. Candidato. Cara, eu não sei, de verdade. Eu acho que é muito importante essa discussão que a gente tem sobre como produzir nesse momento, mas tem uma outra questão que muitos artistas têm colocado também eu preciso me forçar a produzir dentro dos modelos que estão sendo forçados para cima de mim, porque, queira ou não, a gente está nesse momento onde tudo é feito virtual, onde toda a produção tem que ser virtual, tem que ser digital e tem que ser 99% audiovisual. E não é todo mundo que tem que tem intimidade com o audiovisual, né? Não é uma coisa tão fácil, ainda mais dentro das artes cênicas. Se você está na música ou no teatro, tem um pouquinho mais de facilidade. Na dança, dependendo do tipo de dança, tem também. Circo, cara, circo você já começa a entrar num outro nível ali, tipo, para palhaçaria pode ser até um pouco mais fácil, mas e aí, para a galera das grandes técnicas circenses que tem, tipo, não dá, não tem uma opção, mesmo porque uma grande maioria não tem nem estrutura, não tem nem infraestrutura para conseguir entregar alguma coisa. Como é que essa galera vai produzir? E mesmo que eu tenha essa condição, eu quero, né? Tipo, tudo bem, eu preciso produzir porque eu preciso entregar alguma coisa para poder receber, de alguma maneira, receber algum tipo de pagamento para garantir uma subsistência nesse momento que a gente está. Mas é uma situação bem complexa, né? A gente acaba falando um pouco do alto de um certo privilégio que a gente tem, numa posição que a gente tem tanto de tempos de carreira, quanto de situação, inserção que a gente tem num certo extrato da sociedade, mas estamos falando de casos particulares muito nossos aqui, né? Que é super legal, super fofo, mas quando a gente vai olhar para fora, tá uma loucura, né? E sei lá, acho que Vamos ter muitos encontros ainda vai ter não, gente se encontrar de novo, né? Ô Celso, só para uma coisa que você falou que eu achei maravilhoso, a gente está o tempo inteiro, quando eu falo dessa ansiedade de domar esse cavalo que quer sair correndo, a gente está o tempo inteiro tendo que produzir, olha que interessante, no caso todos nós, produzirmos essa arte virar produto, o tempo inteiro a gente tem essa pressão, e mesmo nesse ano passado, até o ano passado, como éramos, a gente, inclusive para várias instituições, só valia a pena quando você tinha um produto novo. Um produto novo. Um produto novo. Um produto... Então a gente vem, e eu acho que o que está acontecendo hoje, gente, é um momento tão de para tudo. Para tudo. Eu sei que muita gente não pode parar, eu sei que muita gente precisa trabalhar hoje para comer daqui a pouco. Precisa trabalhar agora para comer daqui a pouco. Mas também, por um outro lado, é pausa. O que é isso que a gente está fazendo? Que arte é essa? Sabe, antigamente, se a gente for voltar à idade clássica, uma pessoa ia para um templo de Apolo, porque ela não estava bem no templo de Apolo, e lá ela passava por uma assembleia ali com umas pessoas, e alguém falava assim para ela, a gente chegou a uma conclusão que você o seu remédio é assistir uma tragédia. O seu não, o seu é uma comédia. Você não, você vai assistir uma sala de música. Você não, você vai para uma sala de ervas e banhos. A gente está falando de cura. Nós éramos sacerdotisas, sacerdotes de cura. A arte sempre teve essa potência de cura. É inegável.
de transformação. Cura no sentido de transformação, de transmutação, de você sair de um jeito, entrar de um jeito e sair de outro. E o que eu sinto que nesse momento também, se fosse possível, eu não sei, que a gente parasse também tudo e pudesse ir muito lá para dentro. A gente está muito cheio de camadas, de perder um pouco. E aí você trouxe isso agora, Celso, que eu achei legal. Tem gente, eu conheço pessoas que estão dizendo, eu não quero fazer nada. Mas o que você vai comer? Não sei. Para. É isso aí, Claudinha. Vamos parar, então. Chegamos ao fim. Diogo, tá feliz? Quer falar mais alguma coisa? Chico? Ou posso terminar por aqui? Eu não estou feliz, mas pode terminar. Vamos terminar triste, então, junto Vamos. com o Diogo. Chicones, tudo bem? Podemos terminar? Então, Não vamos estou te lá. ouvindo. Você está sem som. Mais Chicão no meu retorno, por favor. Ele Então, tirou hoje- do mudo, mas não estamos ouvindo. Ixi. Eu Eu não mando sei um o que beijo para todo aconteceu. mundo. A gente chega ao fim aqui do nosso encontro. Obrigada, Diogo, Chico, Nada. Agora foi, Chico. Agora foi, Chicão! Claudinha e a Marina também. Obrigada que não pôde estar aqui, Carol e Elaine. O nosso próximo encontro é com a Cecília Zanotti, que é sobre atuação e a importância da produção cultural no desenvolvimento de projetos corporativos dentro do setor de impacto social, que é um dos trabalhos que a Carrapeta também faz. E eu vou pedir a todos que deem um like aqui no nosso YouTube, podem fazer comentários, dê ideias e sugestões. A gente também está em todas as redes sociais, no podcast. Essa conversa vai para o podcast também, para quem não puder assistir, só ouvir, trabalhando, lavando roupa. E até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Até mais. Pessoal, muito obrigada. Tchau, valeu, obrigado. Foi ótimo. Vamos lá.